Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde Med. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema diabetes, trazendo uma aula bem completa, né, voltada para quem atua na atenção à mulher com diabetes pré-gestacional, incluindo endocrinologistas, obstetras, clínicos e outros profissionais da atenção primária. Então, nesse vídeo você vai entender os riscos da hipoglicemia na concepção, os níveis glicêmicos fisiológicos na gestação, as metas recomendadas para prevenir anomalias e o impacto das alterações hormonais e metabólicas no manejo clínico. Tá? Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. Tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é fundamental, né, para nós como profissionais de saúde, que é o papel do cuidado pré-concepcional e do aconselhamento em pessoas com diabetes mellitus pré-gestacional, né? Então, nos últimos anos, a atenção ao cuidado pré-concepcional e intergestacional em pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 tem aumentado com forte embasamento em evidências clínicas, né? Nós sabemos que quando uma mulher com diabetes pré-gestacional engravida em um estado clínico otimizado, os desfechos obstétricos e perinatais são significativamente melhores, né? E hoje a gente tem um grande número de gestações não planejadas, né? É um dado até preocupante, né? Tanto no Brasil como em muitos outros países, cerca de 50% das gestações ainda não são planejadas. Então, por isso é essencial que a equipe de saúde, desde a atenção básica até os serviços especializados, promova já na adolescência e início da vida adulta orientações sobre contracepção, planejamento familiar e risco metabólico reprodutivo. Entre os principais componentes do cuidado pré-concepcional para pessoas com diabetes pré-gestacional, a gente pode destacar o controle glicêmico rigoroso, a suplementação de ácido fólico, a alimentação equilibrada e atividade física regular, redução de peso em pessoas com sobrepeso ou obesidade, a interrupção de medicamentos teratogênicos como estatinas e inibidores da ECA e o controle de comorbidades como hipertensão e dislipidemia. E aí, gente, o ideal é que o paciente, né, que a paciente ali receba o cuidado multidisciplinar no período pré-concepcional, né? Essa equipe ela deve incluir endocrinologistas, obstetras ali com experiência em medicina materno-fetal, nutricionista e educador em diabetes, né? O aconselhamento ele deve abordar risco de curto e longo prazo, tanto para a gestante quanto para o feto, e reforçar a importância ali do controle glicêmico no periparto. O ponto de atenção aqui, gente, é que a hiperglicemia no período que antecede a concepção e no primeiro trimestre aumenta o risco de malformações congênitas, né, principalmente cardíacas e esqueléticas, além de aborto espontâneo. Então, o valor de hemoglobina glicada igual ou menor que 6% no momento ali da concepção é associado a um risco de 1 a 3%, que é semelhante ao da população geral. Então, por isso, a ADA ela recomenda a hemoglobina glicada menor do que 6,5%. Já o Colégio Americano de Ginecologistas, eles recomendam um alvo ainda mais rígido, né? Hemoglobina glicada abaixo de 6%. Quando a gente fala de risco de complicações obstétricas, né? Então, se o diabetes estiver mal controlado, ou houver complicações como doença renal ou cardiopatia, os riscos obstétricos aumentam bastante, né? Entre eles, distúrbios hipertensivos da gestação, parto prematuro e até óbito fetal. E aí, cada consulta, gente, é uma oportunidade. Então, profissionais da saúde devem considerar toda consulta com mulheres em idade fértil como uma oportunidade de orientações pré-concepcional
mesmo que o desejo de gravidez não tenha sido manifestado, né? No Brasil, nós temos fatores como baixa escolaridade, tabagismo, baixa renda, ausência de vínculo afetivo e baixa adesão ao cuidado médico, né, que estão fortemente associados à falta de cuidado pré-gestacional. E aí, como solucionar na prática, né? Como enfrentar esse cenário? Então, algumas soluções práticas incluem plataformas digitais para educação e incentivo ao estilo de vida saudável, aplicação de questionários simples em farmácias e UBSs para identificar mulheres que precisam iniciar ácido fólico ou revisar medicamentos, né? Inclusão do tema nos protocolos de saúde da família e da atenção especializada, né? O cuidado pré-concepcional em pessoas com diabetes salva vidas e previne complicações graves. Então, nós, como profissionais de saúde, nós precisamos transformar cada contato clínico em uma oportunidade de cuidado preventivo, né? E aí tem um tema que é essencial, né, para nós também, que é uma pergunta, né? Quais são os níveis normais de glicose ali durante a gestação e como essas referências impactam o cuidado de mulheres com diabetes pré-gestacional ou gestacional? Então, compreender os padrões glicêmicos fisiológicos da gestação é fundamental para estabelecermos metas seguras e eficazes de controle glicêmico, né? Ao longo da gravidez, a glicemia ela sofre variações naturais e conhecer essas variações pode nos ajudar a personalizar o cuidado e melhorar os desfechos maternos e fetais, né? A primeira grande mudança ocorre já no início do primeiro trimestre, né? Há uma redução ali dos níveis de glicose em jejum, um fenômeno que é causado por maior captação periférica e aumento do metabolismo basal. Já no segundo e terceiro trimestre ocorre um leve aumento da glicemia devido à resistência fisiológica à insulina, né? Que é um mecanismo adaptativo que favorece o suprimento ali de glicose para o feto, né? E aí uma revisão de alta qualidade que incluiu dados de glicemia capilar plasmática e monitorização contínua de glicose, né, que é o CGM, mostrou algo muito interessante. Gestantes sem diabetes e sem obesidade no terceiro trimestre, por volta das 34 semanas, apresentam valores médios bem abaixo dos alvos normalmente usados em pacientes com diabetes, né? Então, olha só esses números. A glicemia de jejum 71 miligramas por decilitro, né? 1 grama a 1 hora pós-prandial, 109 miligramas por decilitro. E 2 horas pós-prandial, 99 miligramas por decilitro. E esses valores, eles são significativamente mais baixos do que os limites que usamos rotineiramente ali para o controle glicêmico em gestantes com diabetes, né? Isso, inclusive, levanta uma questão importante. Será que nós estamos sendo permissivos demais nas metas atuais, né? Esses dados sugerem que talvez seja a hora de nós reavaliarmos os alvos, considerando a fisiologia da gravidez normal, né? E aí teve um estudo longitudinal com o CGM, né? Um estudo prospectivo acompanhou 32 gestantes saudáveis e com IMC normal da 16ª semana até a 6ª semana após o parto, e os achados reforçam esse padrão, né? A glicemia média aumentou de 82,3 miligramas por decilitro na 16ª semana para 94 miligramas por decilitro na 36ª semana, mantendo-se elevada no pós-parto, né? E a glicemia 2 horas pós-prandial também subiu de 95,7 miligramas por decilitro na 16ª semana para 110,6 miligramas na 36ª semana. E aí, quando a gente olha para a fisiologia por trás dos dados, né, essas elevações pós-prandiais elas são explicadas por ação reduzida da insulina nos tecidos, alterações na secreção das células beta-pancreáticas, aumento da produção hepática de glicose e a influência hormonal da placenta, né, com destaque para o lactogênio placentário e o cortisol. Tudo isso contribui para a resistência insulínica progressiva da gestação, né? Outro ponto importante é o índice de massa corporal, né, o IMC, que
que influencia diretamente os padrões glicêmicos, mesmo em gestantes sem diagnóstico de diabetes. Então, gestantes com obesidade apresentam valores mais elevados de glicose em todas as fases, inclusive quando comparadas com a MC normal, né? Isso reforça a necessidade de avaliação individualizada e atenção especial à obesidade como fator de risco metabólico, né? E aí, quando tem a gente compara os resumos dos padrões glicêmicos, né? Então, foi feito um resumo de 12 estudos com gestantes antes sem diabetes e com IMC normal, que revelou os seguintes padrões médios, né, no terceiro trimestre. Então, jejum ali de 71 miligramas por decilitro, 1 hora pós-prandial 109, 2 horas pós-prandial 99 e a glicemia média em 24 horas é de 88, né? Conforme vocês veem aí na tela. E aí, né? Existem algumas sugestões de alvos baseado na média, né? Baseado na média ali de um desvio padrão. Então, com base nesses dados, alguns especialistas sugerem alvos mais fisiológicos para gestante com diabetes, né? Então, 1 hora pós-prandial, recomendado abaixo de 122 miligramas por decilitro. 2 horas pós-prandial, ali um valor abaixo de 110 miligramas por decilitro, né? Esses alvos refletem a média de mais um desvio padrão, né, dos dados de mulheres saudáveis. Então, o que pode oferecer uma margem mais realista e mais segura. Então, entender os níveis normais de glicemia na gestação é fundamental para estabelecer metas glicêmicas eficazes e seguras, principalmente em mulheres com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional, né? Então, como profissional de saúde, é nosso papel manter o cuidado sempre alinhado com a fisiologia, a ciência e a realidade da paciente. E aí, falando sobre um tema crítico na assistência pré-natal de pessoas com diabetes pré-gestacional, é como reduzir o risco de anomalias congênitas associadas à hiperglicemia no início da gestação, né? Então, a hiperglicemia crônica é considerada um teratógeno potente, ou seja, pode provocar malformações congênitas no feto, né? Entre os defeitos mais observados estão defeitos cardíacos complexos, anomalia do sistema nervoso central, como anencefalia, espinha bífida, malformações esqueléticas, anomalias geniturinárias, né? E aí uma revisão sistemática que incluiu 3 estudos observacionais com gestantes com diabetes pré-gestacional mostrou um risco de 3,44 vezes maior de anomalia congênita, um risco de 3,23 vezes maior de perda gestacional espontânea e um risco de 3,03 maior de mortalidade perinatal comparado a gestantes com bom controle glicêmico, né? Quando a hemoglobina glicada está normal no momento da concepção e no primeiro trimestre, o risco é semelhante ao da população geral. Já quando a hemoglobina glicada está entre 10 e 12%, ou a glicemia de jejum está acima de 260 miligramas por decilitro, o risco de malformações graves pode chegar a 25%. E aí, entre 2009 e 2018, teve um estudo com 1.676 partos de gestante com diabetes pré-gestacional, encontrou com hemoglobina glicada de 10% de anomalias congênitas graves. Com hemoglobina glicada de 13%, esse número sobe para 20%, né? A taxa geral foi de 8% e 91% das gestantes tinham diabetes tipo 2, né? Ou seja, o diabetes tipo 2, embora muitas vezes subestimada, também representa risco elevado se mal controlado. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a mortalidade neonatal, então filhos de mães com diabetes tipo 1 apresentam maior mortalidade neonatal e infantil do que filhos de mães sem diabetes, né? Então, fatores associados a esse risco incluem hemoglobina glicada acima de 6,5% no período periconcepcional, retinopatia prévia à gravidez, ausência de suplementação com ácido fólico,
Além disso, uma meta-análise recente também identificou aumento no risco de óbitos fetal e neonatal em gestantes com diabetes tipo 2, mesmo sem o diabetes tipo 1. E aí, né, a gente volta naquele slide, quando a gente fala de metas glicêmicas na prevenção, né, então a maioria das diretrizes, incluindo a ADA e o Colégio Americano de Obstetras, orienta que a meta de hemoglobina glicada antes da concepção deve ser abaixo de 6,5. Se houver risco de hipoglicemia inadvertida, o alvo pode ser ajustado para abaixo de 7%, né? Idealmente, sem hipoglicemias graves, o objetivo deve ser alcançar a hemoglobina glicada abaixo de 6%. E aí, quando a gente fala de mecanismos biológicos do dano, né? Então, o que acontece no corpo da gestante com a hiperglicemia, né? Bem, a hiperglicemia ela aumenta o estresse oxidativo que altera processos fundamentais no desenvolvimento embrionário. Entre os mecanismos identificados estão o aumento da atividade de superóxido dismutase, redução do mioinositol e do ácido araquidônico, inibição da via das pentoses fosfatos, né? Essas alterações afetam a expressão de genes críticos, né? E principalmente aqueles ligados ao desenvolvimento do tubo neural, como demonstrado em estudos com camundongos diabéticos. E aí o cuidado que a gente precisa até é com os medicamentos teratogênicos, né? Que é comum em pessoas com diabetes tipo 2, né? A hipertensão crônica ela afeta de 13 a 19% das pessoas com diabetes tipo 2 e muitas fazem uso de IECA ou os BRAS, né? Então o IECA, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, e os BRAS, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Embora os dados sejam conflitantes, o uso dessas classes ali no primeiro trimestre, ele precisa ser evitado, tá? Ele deve ser evitado. Então, a recomendação é suspender imediatamente ao identificar a gravidez ou o atraso menstrual, tá? Quando a gente fala das estatinas na gestação, né, os dados em humanos ainda eles são inconclusivos, né? Estudos em animais mostraram possíveis efeitos teratogênicos, mas também há pesquisas mostrando efeitos protetores, né? Como o aumento do fator de crescimento endotelial vascular placentário, né? Ali com a pravastatina, tá? Então, o estudo piloto indicou que a pravastatina ela foi segura em gestantes de alto risco quando iniciada entre a 12ª e 16ª semana, e atualmente um ensaio clínico com 1.550 gestantes está em andamento para avaliar seu uso na prevenção da pré-eclâmpsia, né? A recomendação vigente é suspender as estatinas antes da concepção ou ao confirmar a gestação, tá, gente? Nos casos de alto risco cardiovascular, aí a decisão deve ser individualizada com discussão clara dos riscos e benefícios com a paciente. E aí, falando sobre um outro tema essencial, gente, para quem acompanha a gestante na atenção básica, são as alterações metabólicas que ocorrem durante a gravidez e suas implicações clínicas, né? A gestação é um estado metabólico dinâmico e complexo, né, marcado por profundas alterações hormonais adipositárias e inflamatórias, né? Essas mudanças visam garantir o desenvolvimento fetal saudável, mas também colocam desafios importantes para o metabolismo materno, principalmente em mulheres com risco para os distúrbios glicêmicos, tá? Então, quando a gente fala de hormônios, citoquinas na gestação, então, durante a gravidez, há um aumento significativo de diversos hormônios e marcadores inflamatórios, como estrogênio, progesterona, prolactina, cortisol, o HCG, né, o HPL, que é o lactogênio placentário humano, o hormônio do crescimento placentário, leptina,
fator de necrose tumoral alfa e biomarcadores de estresse oxidativo, tá? Paralelamente, há uma redução da adiponectina, né? O que contribui ali para a resistência à insulina materna no segundo trimestre, mecanismo fisiológico que favorece ali a disponibilidade de glicose ao feto. E aí, quando a gente fala do primeiro trimestre, né, a gente fala da sensibilidade à insulina. Então, curiosamente, no início da gestação, a sensibilidade à insulina ela está aumentada, né, o que promove o acúmulo de tecido adiposo materno como preparação energética ali para as fases posteriores da gestação. Então, muitas gestantes apresentam maior risco de hipoglicemia, principalmente se há náuseas e vômitos intensos no primeiro trimestre, tá? Entre a sexta e a 20ª semana, a gente observa o aumento da sensibilidade à insulina, episódios frequentes de hipoglicemia, principalmente à noite, né? Porém, é importante destacar que pode haver um período transitório de resistência à insulina antes da 10ª semana, seguido por maior sensibilidade entre a 14ª e a 20ª semana. Quando a gente fala do metabolismo em jejum, né? Então, durante o jejum, o organismo da gestante ela esgota rapidamente o glicogênio hepático devido à alta demanda glicêmica do feto e da placenta, né? Em cerca de 12 horas de jejum, o corpo passa a utilizar lipídios como principal fonte de energia, ativando a lipólise e a produção de corpos cetônicos, né? Esse fenômeno é tão marcado que mesmo sem diabetes, algumas gestantes podem entrar em cetoacidose leve em jejum prolongado, né? Uma condição que é conhecida como estado de jejum acelerado da gravidez. E aí, quando a gente fala do segundo e terceiro trimestre, né, a gente fala da resistência à insulina, né? Nos trimestres finais ocorre uma resistência fisiológica progressiva à insulina, ali com aumento de até 200 a 300% nas respostas insulínicas à glicose, né? Essa resistência garante que mais glicose fique disponível para o feto, que utiliza cerca de 80% da sua energia na forma de glicose, né? A demanda fetal por glicose no terceiro trimestre pode chegar a 150 gramas por dia. Quando a gente fala da taxa metabólica e risco nutricional, né, então a taxa metabólica basal da mãe também aumenta, né, em média ali de 150 a 300 calorias por dia, dependendo do ganho de peso gestacional, né? Essa maior exigência energética, somando a resistência insulínica, aumenta o risco de cetoacidose, principalmente em casos de jejum prolongado, vômitos frequentes, né, infecções ou diabetes mal controlada. Então, por isso, a monitorização nutricional e metabólica ela deve ser contínua e individualizada. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso, gente? Então, o planejamento pré-concepcional ele é essencial para reduzir riscos maternos e fetais, né? O controle glicêmico rigoroso ele deve ser alcançado antes da concepção. A gestação ela exige acompanhamento multidisciplinar e contínuo e a individualização do cuidado é a chave para o sucesso, certo? Então, com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo, tá certo? Então, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.